Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal de filosofia e sociologia, teologia, todas as humanidades vocês encontram aqui no canal Professor Davi Rezende. E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, muito delicado, polêmico, que é o suicídio. Vejam, estamos no Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo nos convida a refletir, a termos uma ação com relação ao suicídio. Algumas medidas tomadas pelo poder público de conscientização, as faculdades mobilizadas, fazendo aquelas palestras, se vestindo de amarelo, balões amarelos, fazendo manifestações nas ruas para chamar a atenção para esse problema que é tão sério e tão caro e que merece, sim, uma reflexão de cunho científico. E é por isso que eu convido vocês à luz dos grandes pensadores, vamos dizer de dois grandes pensadores, procurarmos entender, compreender essa questão do suicídio. Vejam só, começamos dizendo o seguinte, um dado muito atualizado, hoje, aqui para nós, que o suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, sendo a terceira causa para homens nesse grupo, e entre as mulheres a oitava. Ou seja, estamos diante de uma patologia social, ou seja, uma doença da sociedade que exige uma medida pelo poder público e uma grande vigilância por parte de todos nós. Mas, gente, o que é o suicídio? O suicídio, de acordo com o professor Clóvis de Barros, é uma tentativa, vejam, desesperada de colocar fim a uma tristeza radical. Em outras palavras, uma forma de solução para a vida no contexto de não suportar mais continuar existindo. Ou seja, a pessoa que se mata, a pessoa que resolve botar fim à sua própria existência, ela não quer fazer isso. Ela está se perguntando qual o sentido da vida dela diante daquela dor, diante daquele sofrimento, diante daquela angústia. Então a pessoa que resolve colocar fim à vida dela, ela está querendo se livrar da angústia, do sofrimento e da dor que ela está sentindo naquele momento. O que vem à frente da palavra suicídio é a pergunta: qual o sentido da minha existência? Qual o sentido da minha existência diante do absurdo, que é existir? Então é nesse sentido que o suicídio, ele torna-se um fato social patológico. Um fato social patológico. Por quê? Porque, gente, ninguém vive isolado. O sociólogo Emile Durkheim tentou resolver esse problema do suicídio, tentou estudar, compreender. Não resolver, compreender por que alguém faz isso. E ele elencou 3 tipos de suicídio. O que ele chamou de suicídio egoísta, que é quando a pessoa resolve botar fim à sua própria existência. Mas às vezes esse suicídio egoísta ele tem uma extensão lá na sociedade, nos fatores que geram a isso, que pode ser a ansiedade, que pode ser a depressão, ocasionado pelo mundo, penso eu. E aqui cabe também um questionamento seu, cabe também uma crítica, cabe também um posicionamento, mas penso que ocasionado por um mundo muito positivista que nós vivemos. Um mundo muito voltado para o mercado que nós vivemos. Nós colocamos expectativas em nós mesmos. Existem pessoas que colocam expectativa em você e esperam muito de você.
Então, dentro desse mundo positivista, você não pode errar. O fracasso é uma coisa que não existe. O fracasso, o insucesso foi feito para pessoas fracas. As pessoas fortes, elas tendem ao sucesso. Elas tendem à felicidade. E isso por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos em uma ditadura da felicidade. Vejam, para Aristóteles, por exemplo, a felicidade era o quê? A felicidade era o telos, era a finalidade, né? Era o fim da existência humana. Mas muito diferente daquilo que pensamos hoje sobre felicidade, Aristóteles dizia que a felicidade estava em um meio termo, estava na virtude, entre o excesso e a falta. Então, portanto, o equilíbrio da própria existência. E, infelizmente, nós vivemos em uma vida desequilibrada, porque, assim como Nietzsche falou, nós estamos voltados muito mais para o lado apolíneo de ser, para o lado da regra, para o lado de vencer o mundo, para o lado de ganhar o mundo, do que para o lado dionisíaco. Então pensamos muito pouco na gente e pensamos muito naquilo que a pessoa pensa de nós. Se vamos ser um fracassado ou se vamos ter sucesso diante desse mundo que é muito cruel para nós. Então, muito interessante isso aqui. Vejam só. O segundo conceito de suicídio dado por Durkheim, aliás, esse aspecto, primeiro o egoísta, né? E o segundo vem ser o quê? O suicídio anômico, o suicídio da desordem, da desregra, sabe? Esse suicídio está muito mais voltado, por exemplo, para uma pessoa que tem tudo, que tem toda a riqueza do mundo. Nasceu em berço de ouro ou conquistou tudo. Mas que no mundo das incertezas em que vive, principalmente incertezas econômicas, essa pessoa algum dia tende a perder tudo. Então, diante dessa situação de total anomia, de falta de regra do próprio mercado, essa pessoa resolve por fim a sua própria existência. Não encontra solução, sentido para a vida. O sentido da vida dela estava em possuir, estava em ter tudo aquilo que ela merecia ter, que ela conquistou. Então isso é... O terceiro suicídio venceu o quê? Venceu o suicídio altruísta. O suicídio de uma causa nobre. Uma pessoa que tem uma causa nobre e por essa causa, por essa ideologia, ela é capaz de entregar a sua própria vida, a sua própria existência, de forma direta ou indireta. Vejam, nós podemos dizer que, por exemplo, Jesus foi, entre aspas, um suicida. Não que Jesus tenha se voltado para o suicídio, pensado em suicídio, não. Acontece que Jesus tinha uma causa muito nobre. A causa de Jesus era a causa do Pai, a causa do Papai do céu, a causa de Deus. E a causa de Deus era salvar uma humanidade. E Jesus sabia que para salvar a humanidade seria necessário passar pela cruz. Mesmo sabendo disso, Jesus resolveu fazer a vontade do Pai e enfrentar todos os poderosos da sua época. E qual foi o caminho? O Calvário e finalmente a cruz. Podemos dizer que Marielle Franco, por lutar por causa, como a causa das mulheres, a causa das minorias, dentro lá das suas comunidades, mexeu com uma série, mexeu com gente mal, mexeu com gente ruim, os milicianos. E a Marielle sabia que estava ameaçada de alguma forma, ou direto ou indiretamente. Ela sabia que o caminho daquela sua luta, que é uma causa de todos, e que ela assumiu como causa sua, como Jesus também assumiu a causa de Deus como causa sua, seria inevitável passar pela morte. E foi isso que aconteceu. E várias pessoas, como por exemplo Dorothy, ou até mesmo aos extremos, como por exemplo os kamikazes, como por exemplo os terroristas, existem sempre uma causa. Então veja que Durkheim tentou compreender esse problema do suicídio. Esse problema do suicídio, que era muito caro e é caro para nós hoje, certo? Mas vejam só, Schopenhauer,
né? Vamos entender agora esse suicídio à luz de Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo que nasce em 1788 e vai até 1860. Ele é um filósofo pessimista. Ele tem um pensamento pessimista em relação à vida, em relação à existência. Então, para Schopenhauer, se existir é a causa primeira de todo o sofrimento. E por que nós sofremos de acordo com Schopenhauer? Sofremos porque temos vontade, porque temos desejo. E se temos desejo, temos vontade, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar. E aí eu percebo, por exemplo, que mesmo eu trabalhando, mesmo eu passando horas e horas dentro de uma fábrica, ou horas e horas dando aula, eu não consigo tudo aquilo que eu desejo para mim, que eu quero para mim. Então eu sofro com isso. Para Schopenhauer, a vida é dor e sofrimento. O salmista vai dizer, por exemplo, que a maior parte, o homem pode chegar a 80 anos, porém, a vida dele, a maior parte da vida dele é dor e sofrimento. Por que o salmista fala isso? Por que Schopenhauer afirma, vai na mesma direção do salmista? Porque nós somos seres desejantes, nós somos seres de quereres. No entanto, aquele ditado vale, essa máxima vale, nem todo querer é poder. E por que nós sofremos, gente? Veja. E por que muitas pessoas pensam em suicídio? Porque infelizmente nós colocamos, existem pessoas que colocam, né, eu também coloco, o sentido da minha existência fora de mim. Querendo dar significado ao mundo. Querendo dar significado às coisas que eu não tenho, às coisas que eu não possuo e que outros possuem. Mas, no entanto, esse sentido da vida, ele está dentro de nós. Não é procurar uma felicidade que está fora, buscando dar sentido às coisas de fora, mas sim procurando dar sentido às coisas que estão dentro de nós. Para isso, Sócrates foi muito feliz, ou atribuíram a Sócrates uma frase muito propícia para esse momento. Conhece-te a ti mesmo. Busque dentro de você um sentido para a sua vida. E não fora. Não fora. É nesse sentido, por exemplo, que nós encontramos com um filósofo existencialista chamado Albert Camus, que nasce em 1913, 1960 e faz toda a sua vida acadêmica lá na França. Um socialista de carteirinha, mas socialista de carteirinha, né? E muito ativista no processo social. A obra de Camus, né, ela gira em torno do momento, do contexto onde ele estava vivendo. No contexto de pós-guerra e guerra. Né? Guerra. Veja. No contexto em que a Alemanha nazista estava lá dentro da França. Né? Estava decidindo a vida das pessoas. Né? Porque a guerra, você decide pela vida das pessoas. Então Albert Camus, que é um existencialista, mas que diferente dos outros existencialistas, ele se coloca também como um filósofo do absurdo, de enxergar a existência humana como um grande absurdo. Veja, o que é o absurdo para Camus? É existir. O que é o absurdo para Camus? É fazer todos os dias as mesmas coisas que nós fazemos. Todos os dias. E para isso, ele utiliza... Aliás, antes de explicar isso aqui, né, você pode encontrar, se você quiser se aprofundar nesse autor, né, 3 livros, que é a trilogia, vamos dizer, a trilogia que pergunta sobre a existência humana, que pergunta sobre o sentido da existência humana, que é o Mito de Sísifo, que é um ensaio muito filosófico, é o romance O Estrangeiro e esqueci, O Homem Revoltado. Então é essa trilogia que Camus busca responder qual o sentido da vida, qual o sentido de viver nesse absurdo. Então eu pergunto para vocês, meus amigos, qual o sentido da vida?
Vale a pena suicidar-se? Já respondendo a esta pergunta, se vale a pena suicidar-se diante do absurdo que é existir, de acordo com Camus, não. Camus não faz uma apologia ao suicídio. Camus ele faz uma apologia à vida, ao sentido da vida, mas a um sentido da vida que não se encontra fora, mas dentro de você. E para isso ele utiliza Sísifo, né? Um rei, né, que brinca com as vidas, que gosta de viver. Um rei que brinca com os deuses e com isso brinca com a fúria dos deuses. Um rei que engana a própria morte e que por isso, devido a isso, é condenado a rolar uma pedra pela eternidade até o topo de uma montanha. E quando chegar ao topo de uma montanha, essa pedra descai. E Camus tem que voltar para empurrar novamente a pedra por toda a eternidade. Veja, essa é a nossa condição humana. A condição da nossa existência é empurrar esta pedra. É empurrar a pedra que pode estar relacionado, por exemplo, ao teu casamento, que você tem que empurrar, que você não suporta mais viver junto a essa pessoa, mas você tem que viver, porque existe um padrão social que te diz que você tem que viver ao lado dessa pessoa, e seria um fracasso para você separar-se. Essa pedra que você tem que rolar todos os dias, indo para uma fábrica, indo para um comércio, indo para uma sala de aula, todos os dias. Veja, é a condição humana. A condição humana é viver o absurdo. É perguntar se tudo isso tem sentido. Qual o sentido que eu encontro no meu casamento? Qual o sentido que eu encontro no meu trabalho? E aí, quando a pedra desce, o Sísifo encontra um sentido para isso. E aonde é que está o sentido para isso? O sentido está na própria existência dele. O sentido está dentro dele. Eu tenho que colocar sentido. Se eu vejo que essas coisas, que esse absurdo não está dando sentido à minha vida, então eu me revolto. Aí o homem revoltado. Eu me revolto com isso. Eu procuro mudar a existência contra tudo e contra todos. Eu procuro dar um novo direcionamento à minha vida. Outro dia eu estava lendo uma notícia no Google sobre atores, um ator especificamente da Globo, né, de novela, que resolveu mudar a sua vida. O sucesso não bastava para ele. Então ele quis fazer o quê? Quis sair pelo mundo, né, quis velejar, quis andar de avião, quis conhecer novas pessoas. Né. Encontrou um sentido para a existência dele fora das telas da televisão. Fora do sucesso que a sociedade impõe para nós. Então você se revolta contra isso e você muda de vida. Ou então, você se mata. Que seria vamos dizer, o suicídio físico. O suicídio egoísta. De não suportar o absurdo, você se mata. Que para Durkheim seria o suicídio egoísta. Ou então, você se joga na religião, que seria o suicídio filosófico, religioso. E aqui o Camus faz uma crítica a Kierkegaard. A Kierkegaard, que era um existencialista cristão, e que aconselha a todas as pessoas e que defende que diante da angústia você deve se apegar a uma fé. Você deve entregar tudo a Deus. Nietzsche chama isso de muleta. Eu preciso enfrentar esses problemas, o cotidiano, o absurdo da minha existência de frente e não encontrar muletas para isso. Como existencialista cristão poderia dizer, o problema é nosso. Deus está intervindo? Sim, mas o problema é teu, o caminho é teu. Então é você que deve dar a solução para o absurdo da tua existência, para aquilo que você considera absurdo. Aquilo que você considera. Então Camus vai contra o Kierkegaard
E a única solução para isso seria ou se revoltar, como eu falei anteriormente, ou então aceitar. Encontrar o próprio sentido da vida, não fora, mas dentro de você. E é nesse sentido que Sísifo nos ensina muitas coisas. Sísifo diz: eu vou brincar com os deuses. Os deuses estão pensando que me condenou. Mas não. Vale a pena empurrar essa pedra. Vale a pena viver existindo. Vale a pena viver casado. Por quê? Vale a pena viver fazendo tudo aquilo que eu faço no cotidiano. Por quê? Porque eu encontrei um sentido a essas tarefas do dia a dia. Eu encontrei um sentido ao meu cotidiano. E Caminha termina a sua obra dizendo: é possível um Sísifo feliz. Por isso, meus amigos, eu convido a você que está me assistindo agora, que está refletindo comigo, a encontrar um sentido para a sua existência, mas não fora, mas dentro. A vida vale a pena ser vivida. A vida vale a pena ser vivida na sua abundância, na sua felicidade. Se você não está satisfeito com nada daquilo que você está vendo, com esse absurdo na política, com esse absurdo na sua própria existência, com esse absurdo do seu cotidiano, revolte-se, mude ou aceite. Encontre, vejam, aceitar não significa se conformar. Significa eu posso viver, mesmo com toda essa corrupção na política, de forma feliz. Porque o meu sentido não está em Lula, em Bolsonaro, em Dilma. O meu sentido não está nas minhas filhas. O sentido da minha vida não está na minha esposa. O sentido da minha vida eu encontrei dentro de mim. Não podemos criar expectativas. Não podemos criar expectativas. Não importa a vida eterna. O que importa é a vivacidade da vida. A eterna vivacidade. Vejam só. Não importa a vida eterna. O que importa é a eterna vivacidade da vida. Friedrich Nietzsche. É possível um Sísifo feliz. Viva, fique bem e que Deus nos abençoe. Se você gostou desse nosso bate-papo aqui, dê um like aí, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal para que você possa ser acionado com outras palestras, com outras nossas falas aí, que, se Deus quiser, faremos ao longo de todo esse tempo. Muito obrigado, um beijão a todos, felicidade, valeu!